Convertido no ano de 1914 na Igreja Irmãos Unidos, pastor Belarmino Pedro Ramos foi um líder de destaque entre os mais antigos pastores das Assembleias de Deus na região sudeste do Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e reconhecido por seu ministério bem-sucedido e por sua larga visão espiritual. Assim como os demais dos 10 filhos que teve, testemunhando sobre o ministério do pastor Belarmino, as filhas Abigail e Isabel estão na história. Dirigiu vários trabalhos no período nas cidades de Vassoura, Triunfo, Paracambi, Sertão, Águas Frias e outras cidades, vilas e lugarejos. Sofreu muitas perseguições, não tinha conforto, andava às léguas a pé, muitas das vezes a cavalo, subindo altos morros, atravessando os rios, porém, com amor e dedicação à obra do Senhor que lhe foi peculiar, que lhe foi confiado. Agora me diz uma coisa, a senhora nasceu quando? Eu nasci em 1937. 37, né? Mas, Que histórias que a senhora ouvia dessas caminhadas dele, as dificuldades do princípio? muitas perseguições, né? Sabe contar alguma? Assim, de pessoas que invadiam, que não queriam, né, que o evangelho se propagasse, e sofreu muito. Aonde isso? No sertão, Lá em Vassoura mesmo, lá né? de Vassouras. E quando ele veio pra cá, vocês foram morar onde? Não, Eles foram. de lá ele foi para Petrópolis, que foi enviado. Mas em 30 de setembro de 1927, ele veio para São Cristóvão, filiou-se a São Cristóvão, né? Porque a congregação onde ele era em Vassoura, né, que era dos Irmãos Unidos, transformou-se em Assembleia de Deus, né? Um ponto de pregação. De São Cristóvão. De São Cristóvão. E ele foi consagrado em 30 de setembro de 1927. Por quem? Gunnar Vingre, Daniel Berg, Samuel Nis, naquela época, e outros missionários. E aí, ele ficou em Petrópolis, trabalhando? Em Petrópolis ele ficou no período de 1935, e ele não ficou só em Petrópolis, estendeu-se também a outras cidades, como Teresópolis, Três Rios, Secretária, Águas Claras. Nesta época que ele foi para Petrópolis, era na rua Quissamã. Deus abençoou o seu trabalho, prosperando, cada dia salvando, libertando, muitas curas divinas. Embora muito perseguido, mas Deus garantiu a vitória. Foi ele que abriu esses trabalhos Em Petrópolis? todos? É. Não, antes houve outros pastores que ficaram um período curto, né? E ele ficou desde 35 até 39? até o ano de 42. 42, né? Até 39, né? Que no final de 42 ele foi enviado para Vitória. E aí pode contar uma cura aí que a senhora se lembra? A cura que eu me lembro, né? Foi quando eu tinha aproximadamente uns 3 anos. E Jesus curou o meu braço que havia quebrado. Fiquei quase um mês e o braço dependurado, que fosse hoje seria um tétano que daria, né? Naquela época não tinha médico, a distância era muito grande. Mas por que a irmã ficou com o braço pendurado? Porque ele se quebrou. Por quê? Devido a uma irmã suspender de mau jeito, deu mau jeito, ele ficou dependurado e formou-se um tumor. E neste dia, o pastor José Antônio de Carvalho e eu. Mas aí ninguém descobriu que a senhora tinha, né? Não descobria, né? E nem a senhora sabia falar também, né? Não sabia falar. Aí o que sua mãe fazia? A minha mãe orava e pedia ao Senhor que repreendesse aquele mal, né? Mas ela apalpava? Mas apalpava a barriga, apalpava o ouvido, né? Geralmente, né? E quando formou-se aquele grande tumor no meu braço, e segundo o que nos consta, ele ficou dependurado, né? E eu ainda tenho as cicatrizes, como que Jesus curou milagrosamente. Mas quem orou? Pastor José Antônio de Carvalho e Eugênio de Oliveira. Foi 1940, por aí? Foi em 1939. 39.
saiu no Mensageiro da Paz, um dos primeiros. Né? Essa cura que o Senhor fez. Entre a minha cura tem a da Madalena também, Madalena Ramos, que é a segunda filha, e ela se queimou, o rosto, foi o corpo, a metade do corpo, e ficou enrolada, tinha que ficar enrolada em folha de bananeira, né? E Jesus curou milagrosamente. Hoje ela ainda tem a cicatriz no rosto. Mostra pra lá. Pela mesma. E como é que ele chegou a Duque de Caxias? Mas antes dele chegar a Duque de Caxias, ele passou um período em Vitória, né? De 1942 até 44. Em Vitória, naquela época, eu ainda me lembro de alguma coisa, eu era pequena, mas me lembro que tinha que ir de uma cidade a outra de barco, canoa. Ainda me lembro que era um lugar, que eu não me lembro o nome do lugar, nós tínhamos dentro de uma canoa e a maré. Veio a maré e nós tivemos que ficar várias horas esperando a maré subir para continuar a caminhar. Ele fazia o trabalho de evangelização? A canoa, Canoa, né? A bote, barco era de uma cidade a outra, né? Para esse lugar tinha que usar a canoa ou então o bote. E não tinha trabalho também nesses lugares? Não existe isso. Não, ele quando chegou lá não tinha, já tinha. Ele que foi que abriu. Como é o nome da sua mãe, já que a irmã é a segunda, é filha do segundo matrimônio dela? Carmélia Ramos. Carmélia Ramos. E a sua mãe morreu quando? Minha mãe morreu em 49. 49? Bem, e a irmã Isabel ali, como era o nome da sua mãe, que era a terceira esposa dele? Joana de Carvalho Ramos. Você lembra quando é que ela nasceu? Não lembro. A sua mãe morreu de quê? A minha mãe morreu Tuberculose. porque nessa época o Senhor permitiu, né? E visto que não tem hoje o andamento da medicina, né? Não tinha recurso? Não né? tinha recurso, né? Ela morreu aonde? Em Caxias. Aí ele disse, poxa, já vai a minha segunda esposa, né? A segunda, E aí como é que ele conheceu a terceira? Você lembra? a terceira conheceu em Caxias mesmo. Ele chegou em Caxias no período de em agosto de 1944. E o que ele fez? O pastor que sucedeu era o pastor Thales Caldas. Né? Ele sucedeu o Thales Caldas? O Thales Caldas foi o primeiro pastor. Aham. Caxias. E aí onde é que ficava a igreja? Quando ele chegou era na Pedro Soares, assim. 235, 235. né? E aí, conta mais alguma coisa. Desenvolveu, né, o trabalho quando ele chegou, graças a Deus, com a ajuda de alguns irmãos, com a ajuda do primeiro irmão, que ainda hoje vive, o irmão Antônio Franklin de Barros, e família. A família Justo também, muito, ajudou. Antônio Firmo, Manuel Bernardo. Então ele assumiu a igreja com muitos membros ou poucos? Poucos membros. Poucos, né? Sim, e aí? Ele sempre ativo, né? E a igreja estendeu-se a vários lugares, né? E de uma forma poderosa. Eis das relações onde foram Raiz da Serra, Imbariê, Saracuruna, Campos Elíseos, Primavera, Santa Cruz, Gramacho, a igreja onde eu faço parte, Copacabana, Jardim Metrópolis, Vila São José, Beira-Mar, Parque Fluminense. E fora as reuniões nas casas dos irmãos, né? Estendeu-se a várias outras cidades, como Bom Jesus Tabapuana, Caconde, Cabo Verde, Miracema, Palma e outros lugares. Ele abriu esses trabalhos? Ele abriu esses trabalhos. Me lembro que em Bom Jesus Tabapuana, uma vez, visitando esse lugar juntamente com meu pai e outros irmãos,
uma cidade próxima, nós tínhamos que andar bem umas 3 a 4 horas a pé. E aquela alegria, os poucos irmãos caminhando pelas matas, era uma maravilha. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com um pouco mais da história de vida do pastor Belarmino Pedro Ramos, conforme relatos de sua filha Abigail. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. São muitas as experiências ministeriais e familiares vividas pelo pastor Belarmino Pedro Ramos, muitas delas ao lado dos pastores Gunnar Vingre, Daniel Berg, Samuel Nistron, Otto Nelson, Nils Kasberg, Nels Nelson, Paulo Leivas Macalão, José Antônio de Carvalho e José Pimentel de Carvalho, entre outros. É o que você continua assistindo neste bloco do Na História, pelo testemunho de sua filha Abigail. O pastor Belarmino nunca se acomodou, sempre avançando sob a orientação do Espírito Santo e das orientações, né, que ele recebeu dos primeiros missionários, né? Foi o Gunnar Vingre. Eu não conheci o irmão Gunnar Vingre, mas o irmão Daniel Berg conheci muito de perto. Inclusive, muitas das vezes ele chegava na nossa casa e nós tínhamos que ceder a nossa cama, porque ele era muito alto. E a gente, como criança, falava, já vê o irmão alto, já vê o irmão forte. Era o irmão Daniel Berg. Eu me lembro uma vez, quando na oração nós sentimos a presença de Deus. E ele ficava lá com vocês? Ficava, dormia, almoçava. A nossa casa era muito frequentada pelos missionários, né? Samuel Nistron, Otto Nelson. O Otto Nelson, eu tenho uma recordação de quando ele foi embora para sua terra e a igreja toda de pé cantando o hino, aquele hino. Quando os salvos congregados, cantando este hino, e ele acenando com aquele lenço para não se despedir do meu pai, e foi uma experiência que ficou marcada na minha vida. Nelis Kasberg, Nelis Nelson, né? E outros irmãos, outros pastores, né? Outros missionários. Entre os batismos, que foram muitos, né, tem a do pastor José Pimentel de Carvalho. Foi batizado lá? Não, o pastor Belarmino não batizou, não. Pois é, irmão Pimentel foi batizado? Foi batizado por Belarmino. Por Belarmino. Hein? Não sei se foi em São Cristóvão. Sim. Mas quem o batizou foi o irmão Belarmino, pastor. Batizou o pastor José de Carvalho. José Pimentel de Carvalho. E o pastor Belarmino foi batizado por Paulo Leivas Macalão.
ajudou muito. Agora quem... Sim, e foi ajudado por vários pastores, como João Paulo Leivas Macalão, Manuel dos Santos, Clímaco Bueno Asa, Eugênio de Oliveira, João de Oliveira, Manuel Cristóvão, Agostinho Valério, Camilo Pecla, Manuel Leite, Moisés Soares, Valdomiro Martins, José Pimentel, Antônio de Paula, irmão Emílio Conde. Ainda me lembro que em Caxias, né, o nosso cantor era o irmão Emílio Conde, irmão Moisés Malafaia. Era, quando eles chegavam, era aquela alegria, a experiência que nós temos em nossa vida. O irmão Emílio Conde, aquela entusiasmo. Ainda me lembro do hino que ele cantava. Talvez uns cantem para as mágoas acalmar, talvez uns cantem para se glorificar. Era um dos hinos que o Emílio Conde cantava. E na última milha da estrada, Jesus pronto para me abraçar. O Moisés Malafaia, aquele só eu não compreendo, ou uma coisa assim. Ó quanto amo, eu não compreendo. E se entregou. Belarmino acompanhou o desenvolvimento das Assembleias de Deus no Brasil desde 1927 até o ano de 1961. O pastor Belarmino fez parte da primeira legislação na Câmara de Vereadores de Caxias. Porém, não continuou, pois Deus o chamara para ser somente só pregador do Evangelho. Foi uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Nunca se desesperou. Os irmãos que o primeiro irmão e pastores que muito ajudou em Caxias foram Antônio Franquilin, família, Antônio Firmo, Manuel Bernardo, João Francisco, Manuel Francisco, Oscar Dias de Oliveira, Arlindo Teixeira, João Adão, Benedito Soares, Manuel Miguel dos Santos, Silvio dos Santos, Gregório Pedro, Jário de Souza, Diógenes Aquino Jorge, Claudionor Fabricante, Adolfo Alves, Osmar, pastor Júlio Henrique, quando o seu falecimento foi o que ficou em seu lugar, né? Muitos presbíteros e diáconos e auxiliares. Quando é que ele faleceu? Em 18 de março de 1961. Foi numa manhã gloriosa. Antes, na véspera, na sexta-feira, o pastor Belarmino parecia que estava se despedindo já da igreja, né? Quando falaram à igreja que iria fazer uma visita, e alguém ia fazer uma visita em outra cidade, alguém perguntou, ele disse, não vou falar, para não ser incomodado. E tomando de uma cadeira, sentou-se na última porta, e conforme os irmãos iam passando, ele ia apertando a mão de cada um. E o pai do pastor Jair de Souza perguntou, pastor Belarmino, onde é que o senhor vai? Ele, ainda brincando, falou assim, fala para mim, eu quero ajudar a levar as malas. E ele falou, ainda brincou com ele, né? Para onde eu vou, não preciso de mala. E quando foi de manhã, mas naquela noite, juntamente com a igreja, ele cantou o último hino, um corinho, vem, visita a tua igreja, o bendito Salvador. Foi o último hino que ele cantou. E de manhã, levantou-se falando com a sua esposa, a irmã Joana, se prepara que nós vamos fazer uma viagem. E a irmã Joana, muito apressada, mas você por que não falou ontem? Eles querem hoje. E arrumando as malas depressa, né? E a irmã zeladora perguntou, pastor, está contando o dinheiro para a viagem? Ele disse, para onde eu vou não preciso desse dinheiro.
mal sabia que era o último dia. E chegando na estação, que naquela época ainda existia trem para Petrópolis, né? Ele comprou a passagem e perguntou que hora que é o trem. Aí disseram, está atrasado uns 20 minutos. E ele foi tomar um copo com água num bar bem em frente à estação. E ali sentiu-se mal. Estação de Caxias. Estação de Caxias. Sentiu-se mal e a irmã Joana, que estava perto da estação, não sabia o que estava se passando. Ia passando naquela época era presbítero, um Saboia, e viu aquela aglomeração e conheceu que era o pastor e ele falou, me leva para casa. E chegando em casa, na sala, ele se sentiu-se mal e colocando na cama, ele só teve tempo de dizer essas palavras para a irmã Joana e os irmãos que estavam ali presentes. Olha que coisa linda. Olha, o céu está se abrindo. Olha, Joana, olha, Joana. E a irmã Joana ainda tentou olhar e quando começou a orar, o pastor Arlindo tocou-lhe em seu braço e falou, pastor Belarmino não precisa mais de oração. Quis o mestre, né, dar-lhe descanso, né? E como o apóstolo Paulo escreveu, ele combati o bom combate, acabei a carreira, né? E Belarmino guardou a fé. Agora nós estamos esperando, né? Ou a nossa ida, ou quando Jesus vier buscar a sua igreja, né? Quantos filhos eram? Somos 10. Qual é o nome deles todos? Natanael Ramos, esse é a oficial do aeronáutico. Madalena Ramos Lopes, Mena Ramos da Silva, Abigail Ramos, sou eu. Ada, Ezi, Isabel, essas que estão ao meu lado, Isani, Isanete e Isai. Todos estavam presentes? Nessa época, Isabel e Isanete e Isani eram pequenos. Isabel tinha... E a irmã assistiu? Não. O Senhor não permitiu, porque quando ele passava mal, nós pedíamos ao Senhor que não levasse, né? Muitas das vezes eu ainda me lembro que uma vez ele fez a passagem e quando nós chegamos orando, o Senhor nos fez essa vontade, né? O Senhor, e ele ainda viveu 6 meses. O Senhor nos concedeu essa graça. Depois de 47 anos servindo ao Senhor, dos quais deles 34 anos como pastor na lida ministerial, abrindo mão de conforto, sofrendo perseguições, andando léguas a pé ou a cavalo, subindo e descendo altos morros e atravessando rios, levando a bendita mensagem do Evangelho, como relatado por sua filha Abigail, no dia 18 de março de 1961, pastor Belarmino Pedro Ramos foi recolhido à eternidade. O legado de seu trabalho fica para a posteridade, assim como esta edição do Na História, que fica por aqui. A paz do Senhor a todos.